Olá, boa noite, chamo-me Rita. Acabamos de ver um vídeo, que é um pequeno excerto, que até foi disponibilizado, que é disponibilizado gratuitamente pela nossa Sociedade Companheira Vizinha do Lado, a Senfic, em que acaba por ser como que um mau exemplo de uma abordagem de um doente difícil, que é uma situação até bastante comum na nossa prática clínica. A nossa sugestão é irmos começando com a apresentação e vamos discutindo um bocadinho o que é que este vídeo levanta, as questões que este vídeo levanta, possíveis respostas, melhorias de resposta, e vamos discutindo isso ao longo da nossa apresentação. Então o tema hoje, que vimos assim, um bocado em jeito de conversa, seria então falarmos um bocadinho sobre como comunicar, como lidar com o doente difícil. E o se calhar relembrava que ser difícil é considerado um critério de investigação diagnóstica e que merece, de facto, uma abordagem terapêutica adequada. Ora, então, uma forma de contextualizar, e temos um caso clínico inicial, e agora aproveitamos e entramos aqui num segundo cenário muito comum no nosso dia-a-dia, nas nossas unidades, que nos vai servir de apoio ao longo da apresentação. Então, é um colega nosso que está a chegar à unidade, está a subir as escadas e, ao chegar lá acima, na sala de espera, faz aquela miragem de relance a ver quem é que lá está. E quem é que lá vê? A Dona Eugénia sentadinha lá ao fundo. E pensa para si, bolas, já é a terceira vez que a Dona Eugénia vem cá este mês. E dá aquele suspiro, não é, que todos nós conhecemos e reconhecemos. Porque no fundo, não lhe apetecia nada fazer aquela consulta e até já adivinha mais ou menos qual vai ser o resultado daquela conversa. Chegando então à vez da Dona Eugénia entra no consultório com aquele ar abatido do costume, olhar cabisbaixo, e começa a contar que de facto anda aflita das costas. E acaba por lhe dizer que os medicamentos que ele prescreveu, que aquilo não faz efeito nenhum. E acrescenta, doutor, aquilo não é bom, aquilo não faz efeito. E diz, doutor, isto não vai lá com a medicação. Será que não será melhor fazer um TAC? Pronto. É uma situação que acho que todos nós nos conseguimos rever, numa situação destas, e a questão que se coloca é qual será a melhor forma de respondermos à Dona Eugénia, de forma que o outcome final desta consulta seja a satisfação de ambos e a resposta à necessidade do utente, sem recorrermos aos exames auxiliares diagnósticos como forma de tratamento. E assim, em jeito de convite, pedimos que participem, comentem, façam as vossas sugestões e daqui a pouco vamos então ver qual será, entre todos nós, a melhor forma de responder à Dona Eugénia. E avançávamos um pouco na nossa apresentação. Ora, então, para falarmos do doente difícil, fazemos uma terceira sugestão. Por que não inverter um bocadinho aqui a ordem de raciocínio e começarmos por pensar, mas afinal, o que é um bom doente? E houve um senhor que, em 75, definiu um bom doente como sendo aquele que não tem queixas psicossociais, que vem à consulta por uma situação biomédica aguda, que responde facilmente ao tratamento, um diagnóstico fácil e que fica tratada primeiro. E realmente conseguimos reconhecer estas palavras e é de fácil aceitação em termos científicos, que de facto o bom doente é aquele que geralmente vem à consulta com sinais e sintomas que sejam objetivos, que são claros, são concretos, aquele diagnóstico fácil, que nós vemos e reconhecemos logo a doença, que não traz qualquer exigência emocional para com o clínico ou o cuidador, que geralmente cooperam na integridade com o plano terapêutico, respondem facilmente ao tratamento e no final, depois do problema resolvido, mostram gratidão para com a nossa atuação. Assim, é fácil de compreender que o mau doente, ou digamos assim, o doente difícil, será aquele que não assume um papel expectável pelo médico. Ou seja, será aquele doente que nos traz sintomas vagos, imprecisos, difíceis de caracterizar, o tal diagnóstico difícil, é aquele doente que não nos enche de emoções fortes a consulta, situações difíceis de resolver, é um doente exigente, é aquele doente agressivo, é o doente manipulador, é o doente que é hipocondríaco, que não coopera em nada com o tratamento, não coopera inclusivamente com os procedimentos habituais da unidade. É aquele doente que, por mais que seja o nosso esforço, a medicação nunca dá, nunca funciona. E depois chega ao fim sempre com aquele ar de insatisfeito. Sai, mas revoltado, nunca está bom. E são aqueles doentes que acabam por nos colocar em causa, não é? E nós ficamos com aquela sensação de culpa relativamente àquilo. E muitas das vezes vamos ter naquele nosso lado mais íntimo, nas nossas crenças, nos nossos valores morais, e acabam por despertar em nós emoções com as quais nós muitas vezes não sabemos lidar. E de facto é consensual que este doente difícil acaba por se traduzir
em termos do encontro em si, numa perda de energia, em sentimentos negativos como a frustração, o cansaço, a exaustão do médico, em casos limites do burnout, obviamente. Obviamente vai ter também como consequência uma diminuição da própria efetividade da consulta. E se esta consulta de facto não tiver um bom resultado final, as expectativas com que ele vem não vão ser respondidas, as necessidades não vão ser abraçadas, logo vai gerar insatisfação mútua, insatisfação e reclamação. E depois este ambiente de insatisfação mútua vai levar à perda de confiança, com prejuízo da própria relação clínica. E no meio disto tudo, os problemas persistem e leva à hiperutilização. E acabamos por entrar depois naquele ciclo negativo de emoções negativas, de insatisfação e da ausência de cuidar, no fundo. E embora tradicionalmente a tónica tenha sido sempre colocada no lado do doente, acho que perante isto todos nós estamos de acordo que de facto não podemos descurar o componente do médico neste encontro difícil. De facto existem características do doente que proporcionam um encontro com maior dificuldade, características do médico, mas depois este encontro duplo existe e acontece num determinado contexto, num determinado envolvimento, que por si só pode condicionar a dificuldade do mesmo. Ou seja, isto acaba por funcionar como um sistema fechado em que vários se vão interrelacionando uns com os outros. E, de facto, isto tem sido um tema que tem vindo a ser estudado e abrangido em termos de ciência, com uma série de artigos, a maioria deles em termos observacionais, em que colhem a opinião do doente relativamente ao médico, junto do médico a opinião relativamente ao doente. Utiliza-se uma série de escalas em termos de avaliação de autoconfiança, de empatia, e tem sido, de facto, muito estudado para tentarmos perceber quais são aquelas características do doente associadas ao encontro difícil, as características do médico associadas a este encontro difícil e o próprio ambiente em que eles se encontram. No que diz respeito ao doente, o doente difícil parece ser com maior frequência, peço desculpa, do sexo feminino, geralmente mais velho, divorciado e viúvo. Embora tenhamos de ter bastante cuidado e não extrapolar isto para preconceitos, obviamente, que estes estudos observacionais têm sempre bastantes limitações. No entanto, em termos de robustez científica, é claro que, de facto, este doente difícil tem geralmente maior número de queixas, maior número de sintomas agudos, mas também maior número de doenças crónicas, é aquele doente da lista infindável de problemas. É aquele doente que apresenta sintomas mais vagos, os tais sintomas difíceis de caracterizar, que geram em nós a tal incerteza, a tal angústia, porque nós, de facto, depois temos aquele nosso bichinho médico, a nossa ânsia de curar, mais do que ouvir ou de cuidar, não é? Temos sempre aquela nossa ânsia de tratar, de resolver o problema. E, de facto, isto mexe muito neste nosso lado mais médico, digamos assim, clínico do termo, e acaba por gerar em nós frustração. É aquele doente que muitas vezes é o doente que é exigente, que às vezes se torna agressivo, tanta exigência. É aquele doente que é resistente para além de exigente, que discorda com qualquer explicação, discorda com qualquer recomendação e, consequentemente, vai exigir mais tempo em termos de consulta. Tem sido também descritas uma série de barreiras que acabam por dificultar o encontro com este utente. Obviamente que a língua, né? A partir do momento em que temos uma língua diferente, vai interferir na base da comunicação, emissor, receptor e o próprio canal, e cada vez mais, por cima, na atualidade, na interculturalidade atual, faz todo sentido. E depois esta interculturalidade acaba por trazer as diferenças de raças, as diferenças de etnias, as tais diferenças de valores éticos, em termos de princípios morais, que acabam por interferir na nossa relação e no nosso próprio envolvimento na consulta. Claro que depois temos daquelas dificuldades específicas, como a surdez, a cegueira, que vão interferir na própria interação na consulta. Temos situações mais particulares, como é o caso da má higiene corporal, os maus odores, que podem, de uma forma muito instintiva, interferir no nosso não-verbal, que é aquele lado que nós menos controlamos, não é? E transmitir aquele nosso esgar de alguma repulsa, não é? De algum desconforto da nossa parte. Ou por exemplo, a própria orientação sexual pode ser considerada uma barreira em termos de comunicação médico-doente. E claro, então, têm sido definidos problemas um pouco mais específicos, como por exemplo, como estávamos a falar há pouco, das emoções fortes. Desde uma tristeza profunda, uma perda, como uma morte, um luto, a uma situação, por exemplo, de raiva em que traz agressividade para um consultório, ou até uma situação de um medo intenso, forte, com o qual muitas vezes nós não sabemos lidar. Não sabemos lidar porque acabamos por ter dificuldade e tememos explorar esta emoção, porque não sabemos do que daí advém, às vezes não sabemos muito bem responder ao saco que se vai abrir. Às vezes porque não estamos preparados, nem sequer temos disponibilidade pessoal para abraçar esta emoção
que vem para nós respondermos e darmos resposta a ele. E acabam por ser situações bastante embaraçadoras para nós, que muitas vezes fugimos com uma resposta fácil, uma resposta objetiva, seca, para fechar por ali como quem não vou entrar, não é? E depois chegamos ao fim da consulta, de facto, com a sensação de insatisfação, de que não cumprimos o nosso papel da melhor forma. Obviamente que os problemas de saúde mental são aqueles que até acabam por ser mais estudados nesta área, desde a perturbação da ansiedade ou da perturbação depressiva, obviamente que acaba por ser um doente muito apelativo, que tem sempre muitos sintomas, tais sintomas vagos e inespecíficos. É um doente lábil, que traz as tais emoções fortes para a consulta. Temos, obviamente, as perturbações da personalidade, que muitas vezes acabam por interferir, inclusive, na nossa representação de papéis sociais. Não é? Os próprios comportamentos aditivos, desde a toxicodependência, o consumo de álcool, que muitas vezes interferem, mais uma vez, nos tais nossos valores morais mais íntimos e que temos alguma dificuldade de dar uma resposta adequada. Temos depois outra situação sempre que para nós sempre muito complicada, que é a somatização. São os tais, outra vez, a lista infindável de sintomas, muitas vezes até bastante objetivos, mas perante os quais nós temos alguma dificuldade de dar resposta, porque temos dificuldade em dar nome a esta mesma resposta. E acabamos por nos defender. Porque há muitos mitos, inclusivamente preconceitos, inclusivamente médicos, de que a somatização, e até as pessoas, se nós começarmos a explicar com a nossa linguagem mais simples, temos medo de ser interpretados no sentido de estarmos a dizer que ele é tolo da cabeça, não é? Por exemplo. E acabam por estes medos e mitos, inclusivamente nossos, acabam por interferir na consulta. E claro, depois temos situações de limite, desde a ideação suicida, a automutilação, que mais uma vez envolvem emoções de cariz tão forte, aos quais nós temos medo de explorar e de entrar por aí. E muitas vezes acabamos por encaminhar para uma urgência de ideação suicida sem ser devidamente avaliado, porque realmente não temos medo da resposta que possa vir se tentarmos abordar e responder ao problema. E, obviamente, depois estas emoções fortes têm aqui outra questão. Para além de nós, tecnicamente, muitas vezes temos dificuldade ou sentimos que não temos as competências todas naquele momento para dar a melhor resposta, depois existe outra situação que começam a mexer demasiado nas nossas próprias emoções, situações que não estão tão bem resolvidas connosco, e a nossa emoção mais íntima começa a vir ao de cima e temos dificuldade em quebrar esta barreira e impedir que ela invada um espaço para o qual não é suposto. Temos, obviamente, as situações de limitação funcional, uma simples limitação do senhor que vem em cadeira de rodas, que tem uma dificuldade em passar por uma marquesa, já vai fazer com que, antemão, nós vamos receber o senhor com alguma ansiedade, com alguma preocupação, com algum temor, se vamos conseguir dar conta do recado, se vamos precisar de ajuda. Isso, por si só, já vai condicionar a nossa prestação. Temos os tais diagnósticos indeterminados, não é? E em estudos, a tal incerteza de diagnóstico. De facto, nós temos muito esta necessidade de conseguirmos ter a resposta certa para tudo. De facto, o nosso raciocínio demasiado científico, não é? E às vezes pouco transcendente, digamos assim, no sentido mais verdadeiro da palavra, que nos causa angústia. E esta própria nossa angústia acaba por se transferir para a nossa relação e assumimos muitas vezes posições e diagnósticos que não são verdadeiros porque temos dificuldade em dizer que não sabemos o que é que se está a passar. Não é? E porque, de facto, é difícil para nós assumir perante o doente que nós, embora estejamos a querer ajudar, podemos não saber qual é o nome daquela situação em si, do diagnóstico. Temos, claro, que nós já deu para perceber pela pública, estamos quase todos de acordo neste ponto, que é os doentes pouco aderentes, não é? Os doentes que não cumprem o tratamento, não colaboram na unidade, não cumprem as regras, que passam a vida a invadir o espaço, aqueles que de facto nos levam, assim, às vezes ao nosso próprio limite. E por mais que nós às vezes tentemos compreender o outro lado, há dias em que todos nós chegamos ao fim e dizemos bolas, mas que chato, não é? E nós não conseguimos dar a melhor resposta. Somos humanos, nós somos humanos. E depois, mais uma vez, temos, por exemplo, os doentes em fase terminal, que voltam a levantar as tais emoções fortes, com os medos, as perdas, as tristezas profundas, o tal confronto com a morte, que tem o significado que tem em termos da medicina, da tal medicina que é orientada para a cura, não é? Para tratar o problema. É o tal nosso raciocínio, nós temos o raciocínio treinado para o tratar mais do que o ouvir, percebendo que às vezes o ouvir é um cuidar, não é? E temos alguma dificuldade em lidar com este limite físico, digamos assim. Depois temos outra situação, que às vezes pode não ser o nosso doente em particular, mas o familiar. Sabe, por exemplo, desde as crianças aos dependentes, que são situações em que nós já estamos à espera que venha uma terceira pessoa à consulta, mas numa outra situação qualquer pode vir sempre um familiar acompanhar.
E que às vezes pode não ser a nossa relação com o doente, mas este familiar, que é um pouco mais controlador, mais agressivo, mais intrusivo, mais exigente, que nós sentimos que interfere nesta relação dual, digamos assim, e muitas vezes temos que triangular e isto acaba por destabilizar a nossa própria relação com o doente. E por fim, temos um dos grandes problemas é quando o doente é um profissional de saúde. Se por um lado, para quem está no papel de clínico, não é confortável, porque sabe que do outro lado está um clínico igual a ele, e então muitas vezes até acha que ele percebe perfeitamente o que está aqui a passar e opta por uma linguagem bastante diretiva, o diagnóstico logo, prognóstico imediato, sem muitas vezes se sentir confortável para abordar a componente mais emocional, porque é um colega, porque está a invadir, porque ele até sabe bem o que é que vai acontecer. Por outro lado, o médico que assume o papel do doente, apesar de ser médico, está a viver aquele momento como doente e muitas vezes tem vergonha de partilhar com os outros o seu lado mais frágil, o lado do medo, o lado da vergonha, problemas mais íntimos, medos mais íntimos, mitos mais íntimos, porque embora até lendo, e nós todos lemos na faculdade e faz todo sentido aquele diagnóstico, enquanto o doente não faz qualquer sentido e gera medos que até ali não existiam. E depois também existe aquele mito, não é? Que é assim, muito Murphy-like, que de facto nós todos sabemos que doente que é médico ou familiar de médico é fator de risco, não é? Então tudo isso por si só já agrava. Relativamente ao médico, ou seja, as características que têm sido descritas dos médicos que interferem ou que possam dificultar este encontro. Pelos vistos, as mulheres descrevem com mais frequência de encontros difíceis do que os homens. Deve ser uma característica nossa. Outro ponto, acho que é fácil de entender, ou seja, os médicos com menor experiência profissional, não necessariamente os mais novinhos, mas com menor experiência profissional, obviamente vão sentir maior dificuldade e, como tal, vão descrever com maior frequência um encontro difícil, vão sentir maior dificuldade. A própria percepção de sobrecarga, a percepção de insatisfação laboral vai interferir na nossa disponibilidade para receber o próprio utente e vai dificultar esse mesmo encontro. Este quarto ponto é muito importante, que é a tal falta, digamos assim, de personal awareness. É o tal autoconhecimento, a tal nossa autoimagem, autoanálise. De facto, é mesmo muito importante conhecermos a nós próprios, percebermos o que é que estamos a sentir, quais são as nossas emoções e permitir senti-las, não é? E permitir senti-las nos momentos certos, ou seja, tentar reconhecer o que é que daquele lado, naquela situação, naquele doente, naquele momento, nos despertou em nós e porquê é que nos despertou em nós. E se nós trabalharmos bem este fenómeno de autoanálise, numa próxima vez em que nós reconheçamos aquela emoção, vamos aceitá-la, porque é uma emoção nossa, temos que aceitar como sendo uma emoção normal, reconhecemos a situação, contornamos o obstáculo e vamos conseguir dar a resposta mais adequada. De facto, é tal sensação do self-awareness, não é? De olhar para nós próprios e que acaba por ser uma peça fundamental em termos de sanidade mental, de bem-estar connosco próprios. Até porque, ainda por cima, eu acho que neste campo, o médico de família acaba por ter um lado emocional com o utente, uma proximidade emocional, de conhecimento, de proximidade física com a família, de envolvimento, do contexto, que é muito próprio, não é? Muito particular. E muitas vezes pode ser difícil separar e podemos ser confrontados com emoções para as quais nós, de facto, não estamos à espera e que nos emocionam, são humanos, ainda bem que o é. Outro ponto que também tem sido muito estudado é em termos de tal orientação biomédica, ou seja, aqueles médicos que praticam uma medicina mais centrada no doente, na pessoa, em detrimento de uma medicina mais centrada no clínico, não é? no tal nossa ânsia de curar, de facto, descrevem com menos frequência encontros difíceis, têm maior facilidade em lidar com todas estas questões. E, claro, o treino escasso em determinadas competências, nomeadamente competências de comunicação básicas, competências de comunicação no lidar em situações específicas, competências de, inclusive, de abordagem psicossocial, a própria abordagem de uma forma até mais generalista, trazem, inclusivamente, ou acrescentam dificuldades na gestão do próprio doente. Depois temos a tal de indisponibilidade que falávamos há pouco. É uma indisponibilidade muito pessoal, muito nossa. E do outro lado, o doente que se sente a ser despachado, que se sente que não está a ser ouvido, que não está a receber a resposta adequada, vai tender a falar mais, a repetir novamente, a trazer mais queixas, porque se sente insatisfeito, sente que as suas necessidades não estão a ser respondidas da melhor forma. E depois temos por último, este nosso fenómeno, que é aquele dialeto cheio de siglas e de letras todas juntas,
que às vezes até serve para comunicarmos entre nós de uma forma eficaz, nem sempre, mas que no doente gera acima de tudo ansiedade, medos, anseios e valentes sustos, não é? Que é fácil nós reconhecermos situações do dia-a-dia. Mas que de facto é uma grande barreira entre nós e o doente diária e que nós conseguimos assistir diariamente, infelizmente. E como vimos até agora, temos um doente, temos um médico, mas temos todo um contexto em que tudo isto surge, o tal serviço de saúde onde este encontro ocorre. E é fácil de perceber que esse serviço, as condições em que este encontro ocorre, vão facilitar ou dificultar o mesmo. Quer a nível mais micro, da própria unidade, por exemplo, porque é fácil conseguirmos projetar uma unidade em que é organizada, as consultas são a horas, não há filas de espera, em que as coisas acontecem de uma forma serena, funcional, diminui muito mais a probabilidade de ocorrer um conflito do que numa unidade caótica em que o lema do dia é sempre fila de espera, interrupções, reclamações. Obviamente que o nosso limiar de insatisfação já começa por si só muito mais alto. Por outro lado, até em termos macro pode ter influência. A pressão em termos de cumprir determinados objetivos financeiros, objetivos de produtividade, podem por si só gerar insatisfação. Insatisfação é essa que vai ter repercussões na nossa disponibilidade, mais uma vez, não vamos responder adequadamente, não tendo expectativas respondidas adequadamente, gera insatisfação do outro lado e entramos, consequentemente, neste nosso ciclo de não cuidar. Pois, ou seja, nós conseguimos identificar aqui uma série de situações, características do médico, características do doente, características do encontro que vão favorecer a dificuldade do mesmo, mas então qual será a melhor resposta da nossa parte para atingirmos o nosso outcome final e objetivo comum, que será a resposta às necessidades que o doente nos traz e a satisfação não só do doente, como do próprio médico. E é isso que lançamos agora a debate. E então aproveitamos que esta hora estamos todos aqui a pensar sobre estas situações, a pensar nas situações do nosso dia-a-dia, onde reconhecemos alguns destes tópicos e a pensar como é que respondemos, como é que nós poderíamos ter respondido melhor. E então vamos recuperar o caso inicial e temos aqui 4 opções de resposta. Se bem se recordam da dona Eugénia, que entrou com dor nas costas, em que a medicação já não fazia efeito, obviamente, já estamos a contar que já não ia fazer efeito, e que nos propõe de facto um TAC, que ela acha que o TAC será a única solução para aquela dor. E então as várias opções de resposta. Opção A, em que o colega responde: vamos ver como posso ajudá-la, dona Eugénia. Não é fácil, porque a senhora tem sempre problemas com a medicação que eu lhe dou. Onde é que foi buscar a ideia do TAC? Opção B. Já fez 2 raios-x da coluna e estavam normais, mas já acha que o TAC vai resultar? Passo. Opção C. Vamos ver como posso ajudá-la, dona Eugénia. Em princípio, terei de examiná-la novamente e depois decidiremos. Hoje parece mais abatida. Há mais algum assunto que queira partilhar comigo? Última opção. Dona Eugénia, se a minha ajuda não está a ser suficiente para si, então é melhor pedirmos a opinião ao ortopedista. Deixo-vos então a pensar um bocadinho sobre a opção de resposta.